Começa agora o Mundo Cidades, um espaço para debater os municípios gaúchos. Ao longo do mês de junho, a Ubra TV leva ao ar uma série de 20 programas que vai discutir soluções e estratégias para uma vida melhor nas cidades. A captação de recursos para financiar obras e projetos dos municípios, além da atração de investimentos, é o tema da edição de hoje, que começa agora. E para debater esse assunto, está conosco aqui no estúdio o gerente de projetos da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Noronha, que está aqui conosco, e também o secretário municipal da Fazenda de Gravataí, secretário Davi, seja muito bem-vindo aqui também. Obrigado. Uma boa noite. Vou começar pelo Claro. Noronha, que eu conheço há mais tempo, secretário. Noronha, a gente tem falado muito, o secretário deve estar com esse problema também em Gravataí, sobre a imensa necessidade que nós temos hoje de investimentos para, por exemplo, recuperar e aprimorar todo o sistema de contenção de cheias, sistemas de drenagem, tudo isso é muito dinheiro. Quando se fala, tem recurso disponível tanto nos bancos de financiamento, quanto no OGU, organismos internacionais, para poder bancar esses projetos? Olha, primeiro, boa noite, muito obrigado pelo convite. Uma pequena correçãozinha, eu não sou mais diretor ex-diretor. do BRDE, ex-diretor, exato. Hoje estou só ali na Fundação Getúlio Vargas. Quando eu trabalhei, inclusive, contigo na prefeitura já não era mais diretor. Período, já tinha saído do BRDE. Exatamente, já tinha saído de lá. Mas vamos lá. Tem muita gente que diz que dinheiro tem bastante e o que falta são bons projetos, né? Eu tenho um pouco de implicância com essa frase. A gente sempre ouve isso. Muito. Eu tenho um pouco de implicância com essa frase, sabe? Na condição até de ex-banqueiro que enfrentou ali no BRDE uma série de realidades interessantes, inclusive de captação e de abertura dos investimentos do banco, né? E abertura do banco para o exterior também, né? O que eu acho que, assim, o que precisa mesmo é o dinheiro certo para a situação correta. Então, claramente, essa situação de hoje que a gente vive no Estado, e particularmente aqui em Porto Alegre, é uma situação que vai exigir muito dinheiro, mas um dinheiro que vai aparecer, né? Eu não tenho dúvida de que nós vamos ter, sim, recursos nacionais, internacionais, recursos de parceria, recursos próprios dos municípios, do Tesouro do Estado, do Tesouro da União, que já começam a aparecer aí volumes bastante importantes de recursos, né? O nosso nó, eu acho que vai ser a questão dos projetos. Nós vamos ter que ter alguma solução para gerar projetos muito rapidamente de qualidade. E tem recurso para financiar esses projetos? Sim, todos os programas e projetos, pelo menos os internacionais, que é o que eu mais lido há pelo menos 40 anos, André, eles sempre têm no seu pacote um mix de projetos, obras e investimentos institucionais e etc., né? A origem, porque assim, todo investimento que tu for fazer, tu tem sempre 3 origens muito claras. Tu tem recurso próprio, que é o que tu consegue salvar dos teus orçamentos, né? Que é, digamos, o saldo positivo, né? Seria, no caso público, né? O que sobra ali do orçamento, né? No caso privado, basicamente, ativos e resultados, né? Mas, assim, essa é uma parte, sempre a gente vai cair nessas 3 situações. Você tem a situação de parceria, seja o tipo que for, público-privada, privada-privada, público-público, associações. É aquela situação em que alguém se interessa por entrar, por fazer parte de um projeto e coloca dinheiro nele. E a terceira é a captação, que é basicamente, acho que nós vamos conversar hoje. E captação entendida no mais amplo espectro possível. Captação de recurso não reembolsável, reembolsável, internacional, nacional, bilateral, multilateral, incentivo fiscal. E precisa de aprovação em diferentes lugares, dependendo. É uma miríade de oportunidades, né, que está se tornando cada vez mais uma expertise muito procurada e muito importante, né? E agora, no caso do Rio Grande do Sul, com muitíssimo mais razão. As demandas dos municípios, as necessidades são infinitas e os recursos
sempre finitos, né? E o secretário da Fazenda é o responsável pela chave do cofre, por dizer não muitas vezes, né, secretário Davi? Sempre diz não. Sempre diz não, mas também diz sim algumas vezes. São aquilo que é necessário e prioritário na gestão. Pega um município como Gravataí. Gravataí é um dos maiores municípios do estado. Aliás, nessa semana saiu um dado sobre Gravataí que acho bem importante. Vou destacar aqui, não é um tema do programa. Gravataí foi dos municípios pesquisados no Brasil o que mais avançou no combate ao desperdício da água tratada. Isso é dinheiro que é economizado, né? Porque se avançou em 4 anos, foi um dos municípios do país que mais se aprimorou nesse sentido com as ligações das redes, ou seja, um bom resultado. Ou seja, Gravataí está dentre os maiores municípios do estado do Rio Grande do Sul e, obviamente, eu imagino que o orçamento nunca seja suficiente para cobrir as necessidades do município. O que a arrecadação, seja própria do município, transferências constitucionais que tem, consegue abarcar das necessidades que o município tem? Secretário, uma boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Administrar o setor público é administrar a carência, né? A escassez. Isso aí é um adágio que quem trabalha de lá do balcão entende muito bem. Tu nunca tem abundância. O que existe de necessidade é que a administração interprete corretamente a sua inserção, o seu lugar no espaço e o tempo que ela vai ter para amadurecer e realizar alguns projetos estruturantes de longo prazo. Talvez essa é uma das razões de não haver projetos de longo prazo, o rodízio de administrações. Raramente um gestor projeta 12 anos para frente, porque ele tem 4, no melhor das hipóteses 8, e ele não está a fim de projetar os outros 12. Né? Então, hoje, o nosso plurianual, por exemplo, é um plurianual de 4 anos. Quando tu vê que a China faz planejamento lá para 20 anos, para 100 anos, nós não temos essa cultura. Então, acho que isso é bom colocar como um pano de fundo. O gestor precisa se situar. Gravataí, felizmente, é a 4ª economia do estado, né? Tem uma GM no seu pátio, tem um grande parque industrial que gera, nessa modelagem atual tributária, gera um bom retorno de ICMS e Gravataí consegue, então, ao longo do tempo, fazer um projeto sustentável. Né? A nossa receita tributária, que é a receita própria, ela lá em 2013, ela era de 13% de uma receita corrente de 600 milhões. Hoje ela atinge 25% de uma receita corrente de 1 bilhão. Que não é uma realidade da maioria dos municípios. Não é uma realidade da maioria dos municípios. Mesmo assim, quando tu olha como encarar o passivo de infraestrutura da cidade, tu raramente tem condições de fazê-lo com recurso próprio. Apartar uma parte da tua receita corrente e dizer, essa aqui eu vou investir. Claro que, ao fim e ao cabo, quando tu toma um financiamento e paga o serviço da dívida com esse recurso, tu está pagando com recurso próprio, mas alongado no tempo. E essa é a estratégia de Gravataí. Gravataí é um município que há 5 anos investe cerca de 12% da sua receita corrente líquida anualmente, mas muito alavancado no sistema financeiro, né? E, claro, sempre fazendo uma lógica de sinergia. Eu vou investir em pavimentação numa região da cidade que eu vou desenvolver e que vai me retornar em IPTU e eu vou conseguir fazer a roda girar. Agora, é oportuno dizer que, embora o debate, a reunião aqui, a conversa não seja pós-enchente, mas ela não seja por causa da enchente. A enchente está conosco. Mas ela é pós-enchente. É que esse tema vai dominar o debate, eu imagino, daqui para diante, na eleição e nos próximos mandatos. Mas nunca se tirou recurso, nunca se provisionou no orçamento, de fato, para fazer obras de drenagem impactantes. Tanto que é uma das razões, não é a única, mas é uma das razões de alguns municípios terem vivido um problema muito agudo agora. E isso vai ter que aparecer. Eu tenho tratado nos espaços que tenho aqui, tanto na TV quanto na Mix, é que a gente também nunca vê essa demanda das ruas, né? Não. Essa demanda não vem das ruas. Exato. Não é só o político que pensa nos seus 4 anos, a população também pensa de forma imediata, Exato. Né, secretário? Mas quando é importante que pelo menos o gestor ele consiga, e é claro, isso é preciso que tu esteja num sistema de organização político-administrativa que permita o longo prazo, né? Muitas interrupções, muitas variações, muitas mudanças de compreensão também dificultam um pouco o trabalho do gestor. Mas eu entendo que é, a partir dessa compreensão necessária de um período de 10, 12 anos para que o gestor possa apontar um caminho e colher resultados. Né? Qual é o dinheiro que o secretário da Fazenda de Gravataí gosta de tomar quando tem que buscar
um financiamento, um recurso para investimento? Qual é o bom papel a ser jogado aí? Não, a demanda social ela é por infraestrutura urbana, né? Asfalto. Mas é bom bater onde? No BRDE, num organismo internacional? O organismo internacional presume garantia do Tesouro da União. Nós, até 2 anos atrás, com o ministro Paulo Guedes, a política do Tesouro era de reduzir a sua exposição e era muito difícil tomar empréstimo internacional com garantia do Tesouro. Então, a gente acaba operando em bancos públicos nacionais. Gravataí, a experiência é Finisa, é Caixa Econômica, que é a nossa grande parceira financeira, e Banco do Brasil, mas já tivemos também parceria com o BRDE, inclusive no período que o professor era diretor lá. Então, os municípios estão sempre olhando as oportunidades e aquela necessidade daquele momento, né? Mas, via de regra, nós operamos com linhas de crédito internas. De bancos públicos? Bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil. Em geral. Esse dinheiro é barato, professor Noronha? Eu acho que sim. Né? Vê que tu tem sempre o crédito direcionado e o crédito livre. Né? Todo crédito direcionado tem algum tipo de subsídio. O que é o crédito direcionado? Crédito direcionado é um crédito que tem algum tipo de subsídio vinculado a alguma ação que alguém quer promover. Um programa de... Tipo um programa pró-moradia, que nós estávamos tocando lá em Porto Alegre, que tinha recuperação ambiental de determinadas áreas. Sempre, assim, todo banco de desenvolvimento puro sangue, que eu chamo, trabalha com crédito direcionado. Que é o caso do BRDE, é o caso do Banco do Brasil, da Caixa, etc. Os bancos públicos trabalham com crédito direcionado. O crédito livre é um crédito de mercado, ele é sempre um pouco mais caro. Né? E aí você pode investir onde... é como a gente vai tirar um crédito direto. Muda a lógica, exato, muda completamente a lógica. Mas, assim, em termos de crédito mesmo, eu fiz a minha dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, que eu terminei há pouco, resolvi com quase 70 anos fazer um mestrado, para ver o nível de loucura e de demência. Isso me dá uma expectativa de um dia eu poder fazer. Não, eu estava na diretoria do BRDE quando eu fiz o mestrado. A minha dissertação é exatamente sobre captação de recursos e diversificação de fontes de crédito, de linhas de crédito. Exatamente por acreditar, né, e por ter feito no BRDE isso, nós abrimos o BRDE, que tinha uma dependência 99,5% do BNDES, só para ter uma ideia. Ou seja, se o BNDES resolvesse fechar, o BRDE fechava junto. Era quase que uma agência do BNDES. Agora não, agora eles já estão lá, a gente fez um esforço grande nos 6 anos que eu estive lá e agora eles já estão em perto de 50% só de dependência. Mas então, assim, eu acho que dá para dizer que esse dinheiro é barato por essa condição de que sempre tem algum tipo de subsídio. Mesmo nos bancos internacionais de fomento, os bancos internacionais de fomento são todos públicos. Então, tem sim aí um subsídio. Banco comercial é banco comercial, né? Eu brincava muito lá no BRDE, secretário. Eu dizia, banco é banco, mãe é mãe, Grenal é Grenal, né? Não dá para se enganar. O banco tem um objetivo muito claro, tem um produto e assim vai. Os bancos de fomento realmente trabalham com dinheiro mais barato. Isso não tenha nenhuma dúvida. E o crédito bem direcionado e bem tomado, principalmente, com cuidado e etc., ele tem a tendência de simplesmente avançar no tempo coisas que tu demoraria para fazer. O secretário falava num ponto que eu acho que é bem importante quando se for levar isso. Você tem um retorno posterior depois, né? Você vai lá investir em regiões que vão se desenvolver e vão gerar recursos lá na frente. Então, tem uma estratégia que tem que ser pensada pelos municípios. André, deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu não conheço nenhuma entidade, seja pública, seja privada, que tenha quebrado por ter feito investimento. Eu não conheço. Eu conheço muita gente boa que quebrou por financiar custeio. É quando tu começa a tirar financiamento para pagar a folha, para pagar custeio, aí começa... Pagar aquelas tuas despesas ordinárias. Aí deu. Aí começa... É o início do fim. Não é nenhum milagre, não é uma surpresa para o telespectador. As pessoas sabem que eu atuei nos últimos anos como secretário da Habitação em Porto Alegre, onde tive o privilégio, inclusive, de conviver profissionalmente com o Noronha. Eu vou tratar de uma experiência que não é nenhuma crítica também, viu, Noronha? É só da experiência para as pessoas entenderem a complexidade dos processos. No ano de 2021, nós começamos a discutir, no âmbito da Prefeitura de Porto Alegre, um financiamento de combate à pobreza com o Banco BID, o Banco Interamericano.
Fizemos algumas reuniões, o projeto foi... Eu saí da prefeitura 3 anos depois e o processo não foi concluído. Ou seja, são processos... E não foi concluído porque não se trabalhou muito no processo. Mas os processos são muito longos, né? Muito longos para essas tomadas. Sim, no caso específico do BID de Porto Alegre, tem algum que eu chamo de requintes de crueldade, né? Porque assim, ó, a gente enfrentou no meio daquilo aquela questão dos 25% da educação, que travou tudo, e continua travado. Diga-se de passagem, que eu saiba, esse contrato não foi assinado, né? Ainda. Nós já saímos de lá. Já veio outra gestão. Eu estou há um ano na Fundação Getúlio Vargas e tal, e o contrato não foi assinado. Um contrato internacional normal, com aval da União, que o secretário referiu muito bem, tá? Ele demora, se tudo correr bem, 1 ano e meio a 2. Tá? Se tudo correr bem. Tudo correndo bem. Se tudo correr bem. Ali tivemos os percalços. Porto Alegre já deve estar em 3. Tá? Então, assim, é demorado. Tá? Esses créditos já internalizados, como o BRDE tem, recurso internacional internalizado, como os créditos da Caixa, que o secretário usa, como os créditos do Banco do Brasil, que o secretário também usa, que nós usamos em Porto Alegre muito também, né? Esses créditos chegam mais rápido. Chegam um pouco mais rápido. Um pouco não, razoavelmente mais rápido. São um pouco mais caros, né? Não há como comparar o custo de um Finisa da Caixa e o custo de um BID. É incomparável. O internacional é muito mais barato. Muito mais barato, com prazos extremamente mais largos, né? Os bancos internacionais conseguem trabalhar com 5 anos de carência, 20 anos de amortização, coisa que os nossos bancos têm dificuldade, muita dificuldade, né? Mas o problema está no aval da União, não está nem na capacidade dos bancos internacionais de preparar os seus projetos e muitas vezes também não está na capacidade dos entes nacionais de tomar o recurso, né? Isso está no processo de concessão do aval. Esse é, assim, tanto é que no BRDE nós fizemos alguns, André, e chegou no momento lá que nós dissemos, vamos parar um pouco, porque é muito desgaste para pouco dinheiro, né? Então, assim, vamos começar a tomar o recurso sem aval. O que vai acontecer? No caso do BRDE, por exemplo, que pode tomar sem aval, o BRDE, isso é uma coisa interessante, o BRDE é uma estatal não dependente. Todas as estatais brasileiras não dependentes acessam as 2 janelas, a janela com aval e a janela sem aval. A diferença aqui é praticamente 1,5 pontos percentuais. Com aval é mais barato. Com aval é mais barato. Na vida inteira. Exatamente. A União paga. Mas a opção... Hoje o BRDE deve ter umas 15 operações internacionais rolando, sempre sem parar, e 3 ou 4 só delas são com aval da União e as outras são todas sem aval, porque assim, o processo de obter o aval da União é incompatível com, por exemplo, um banco de fomento ou com uma prefeitura que está querendo ser ágil como a do secretário aqui. Não tem jeito. Como é que nasce essa demanda, hein, secretário, pelo financiamento? Ela nasce de um projeto que existe, o prefeito chega um dia e diz, precisamos fazer um financiamento, pensar alguma coisa. Como é que ela surge? Como é que se faz a escolha de qual é o caminho que se vai seguir? Bom, em Gravataí, no início do mandato, o prefeito Zafalon, já, porque temos experiência, né, na gestão de Gravataí há mais tempo, estamos lá já há 11 anos, mas o prefeito Zafalon, eleito em 21, ele imediatamente instalou um grupo de trabalho para fazer uma carteira de projetos, porque essa é, de fato, uma carência do setor público. Que projetos? Qual é a minha demanda prioritária? E durante muito tempo as prefeituras não se estruturaram nem para a elaboração dos projetos, nem para a captação de recursos. E há pouco tu falava aqui, que daqui a pouco o professor falava, não é acessar o crédito, tu ter ali um técnico que saiba montar o projeto do ponto de vista financeiro e acessar, é a parte até mais célere. Aonde tu vai alocar esse recurso e se ele, de fato, vai ser relevante naquele investimento, né? Então, nós temos uma carteira de projetos, nós temos uma série de diagnósticos feitos, sabemos exatamente para onde desenvolver a infraestrutura da cidade para fomentar a atividade econômica, temos um foco, né, de desenvolvimento também, que é a logística, que é a recepção de indústrias para a Grande Porto Alegre, e a gente, hoje, a nossa carteira ela é muito maior do que aquilo que nós temos de crédito alavancado. Nós temos
operamos com 160 milhões de reais de linha de crédito e nós temos uma carteira com mais de 200 milhões lá para poder acessar crédito no futuro. E é bom que se diga, nesses 200 milhões de reais não está a drenagem até o momento. Agora entrou no cenário. Então, quando eu digo há pouco que os municípios administram a escassez, não investem na expectativa que a sociedade tem, na demanda que o próprio parque privado impõe, e a drenagem nunca esteve nesse bloco que ele precisa alocar, imagina agora, botando. E é um número superlativo. E a drenagem é muito cara, né? Não se fala de obra de drenagem sem alguns milhões de reais. Muito cara, se fala, né, em tom de brincadeira, mas sem que deixe de ser verdade. Ninguém quer enterrar cano, porque ninguém mais vê. Uhum. Mas, claro, quando tu vivencia um drama que nem esse aqui, se torna relevante, né? Então, o que eu quero dizer é que é um bloco que vai demandar investimento público e que não estava no horizonte dos gestores até anteontem, né, e que agora vai passar a estar. Então, a demanda por investimento ela é muito maior. No caso de Gravataí, a gente faz, André, uma priorização e um elenco de obras que encontrem clamor, né? Que encontrem relevância no nosso plano de desenvolvimento da cidade. Não é um vereador ir lá e dizer asfalta a minha rua. Sim. No setor público, a gente vê muito... A demanda dos gestores é pelo chamado OGU, Orçamento Geral da União, que é um recurso... Que não tem... Mas essa vinculação é toda política, né? Do OGU, ela tem, de fato, um projeto de desenvolvimento por trás delas? Uma cidade que nem Gravataí, por exemplo, e eu acredito que as maiores, elas não conseguem atrelar a sua política de investimento em infraestrutura ao OGU. Ao OGU. Né? O OGU... Que é o dinheiro mais barato que tem, né? Ele é um fundo perdido, por exemplo, um deputado federal, um senador que vem na tua cidade te entregar uma emenda de 500 mil, de 1 milhão. Gravataí tem um orçamento, uma receita corrente de 1 bilhão e 100. Não estou menosprezando as emendas, mas se eu receber 10 milhões de reais de emenda por ano, o que é monte... Não é nada dentro do mundo. Então, nem para Porto Alegre, nem para grandes cidades. Então, hoje... E outra, aonde que um deputado, um senador aloca suas emendas prioritariamente? Na saúde, porque a União tem que executar o orçamento da saúde, então é lá que empenha e paga. O que é bem-vindo, é óbvio, né? Mas que não faz infraestrutura urbana, faz saúde. Noronha, vou contratar aqui tua consultoria nesse momento para municípios como Eldorado do Sul, como Canoas, alguns setores de Porto Alegre totalmente destruídos. Gravataí teve problema com a enchente, mas foi bem menos. Bem menor. Bem menos, secretário. Qual é o caminho, Noronha? Onde é que vai? Que porta bate? Ok, vamos ter que pensar os projetos. Mas com um projeto na mão, tu vai o quê? Vai atrás do recurso lá que a ex-presidente Dilma assinou com o BRICS, com o Alckmin, vai atrás do Banco Mundial, Banco Interamericano, vai no BNDES, no BRDE, qual é o caminho? Olha, a gente tem, inclusive, na Fundação, a gente tem estudado muito isso, né? E tem oferecido, trabalhamos ali em Rio Grande com o Fábio Branco, tu conhece? Trabalhamos muito com ele, um projeto. A gente começa pelo PPA, que o secretário falou, né? Que é o Plano Plurianual. Plano Plurianual. De 4 anos. 4 anos, o cara já tem aí alguns problemas, que o prefeito entra com o primeiro ano, ele tem que cumprir o do ano anterior, depois ele trabalha 3 anos. E faz o último para quem vem depois. E faz o último para quem vem depois. É um dos mecanismos de planejamento imaginados lá desde o tempo da Constituição, né? Mas, assim, se a gente olha o PPA dos municípios, nós fizemos um pouco esse exercício. Pode olhar os 5.700 PPA, vai achar coisas fantásticas, né? E a verdade é o seguinte, eles não aterrizam, porque tem 2 perguntas que nunca são respondidas. De onde é que sai o dinheiro para fazer isso? E quais são os arranjos institucionais e operacionais para botar isso de pé? Isso não existe. Então, a primeira coisa que a gente tem recomendado muito para os municípios é aterrizar o PPA. Aterrizado o PPA entra naquela primeira manifestação que eu te fiz das 3 fontes possíveis de dinheiro. Dinheiro próprio, dinheiro de parceria e dinheiro de captação, né? Eu acho que no caso desses municípios que sofreram demais, né, Eldorado, Porto Alegre, etc., tem que fazer um plano de investimento absolutamente amplo, né, e atacar todas digamos assim, as formas que se tiver de captar recursos. Não dá para dizer assim, não, o banco tal vai salvar... Não tem. Não é um banco. Não, de jeito nenhum, não tem como isso acontecer. Tem que ter do lado de cá
né? Alguém que tenha a capacidade de pegar, montar um plano de investimento coerente, né? Um pouco o que o secretário está relatando aqui, que Gravataí faz e está tentando fazer, tá? E em cima disso construir e ter uma coisa que a gente tem também insistido muito, André, que é um banco de projetos. Tá? A gente ouve falar de banco de projetos há 50 anos, fizemos em Porto Alegre, ainda está um pouco, né, enroscado ali com a ajuda do PNUD, lá da ONU, etc. Mas assim, ó, tem que ter um banco de projeto, um bom plano plurianual e alguém, e essa é a expertise mais difícil de encontrar, alguém que olhe os investimentos necessários e diga, o melhor dinheiro para este é este, o melhor dinheiro para cá é aquele ali. Esse aqui não tem jeito, esse tem que fazer com dinheiro próprio. Esse aqui vai lá e busca incentivo fiscal, vê se o BRDE te ajuda com uma renúncia fiscal aí do programa de idoso, do programa não sei do que e tal, que são lá as renúncias fiscais, os 4% da cultura e etc. Então, assim, tem que montar um pacote absolutamente estruturado. Isso vale para a situação de crise agora, mas valeria para sempre. O que me assusta nessa situação de crise que a gente vive é a urgência dos projetos ou de uma resposta, na verdade. E que comecem a surgir coisas que não resolvam o problema. Que sejam algumas maquiagens que vêm pela pressão popular, sobretudo no pior ano que esse problema de ocorrer, que é o ano eleitoral, né, onde as prefeituras vão querer dar algum tipo de resposta. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ter, a prefeitura fez obra tal, só que aquela obra não resolve o problema que não foi devidamente estudado. E como os projetos demandam prazos, Noronha, secretário, às vezes esses prazos não respondem ao próximo evento climático. Né? A gente teve um evento climático em setembro, outro em janeiro e outro agora. Não dá nem tempo de concluir o primeiro projeto. Não foi por falta de aviso. Né? Não foi por falta de aviso. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Nós estamos aqui nessa edição do Multicidades, conversando sobre captação de recursos e também sobre atração de investimentos. Rapidinho, estamos de volta. Nós estamos de volta com o Multicidades, hoje falando sobre captação de recursos para financiamento de obras e projetos dos municípios gaúchos, também sobre atração de investimentos. Nós estamos aqui no estúdio com o Noronha, que me acompanhou na Prefeitura de Porto Alegre, acompanhou o trabalho dele no BRDE, e o secretário da Fazenda de Gravataí, Davi Severnini, que está aqui conosco também nesse momento. Queria comentar com o senhor um pouco, com os senhores um pouco, o que eu deixei picando ali no próximo bloco. Como é que a gente faz para não atropelar a urgência política nesse momento? Eu vou começar. Nós temos 3 etapas num desastre com essas características, que, na verdade, são etapas que acompanham todos os desastres. Uma etapa inicial, ocorrido o fato, né? Uma etapa inicial que, basicamente, é salvar a vida, dar acolhimento, tirar as pessoas, né, de uma situação muito difícil e etc. Depois tem uma segunda etapa que é tentar devolver as cidades para os munícipes, né? Elas têm que voltar a funcionar. Estamos tentando fazer agora nesse instante. Nós estamos iniciando essa etapa. E a terceira etapa é a reconstrução, que, se nós formos inteligentes, nós vamos reconstruir com mais resiliência, com mais cuidados, vamos prestar atenção para coisas que talvez não tenhamos prestado tanta atenção no passado. Nós aqui é o plural majestático mesmo, não estou aqui, né? Outro dia me perguntaram, como ex-funcionário demais, se eu queria debater o assunto. Eu disse não, eu não sou especialista de fato consumado, né? E nem tenho estômago para isso. Não vou discutir isso. Tenho o maior orgulho de ter trabalhado no DEMAI, então realmente não vou entrar nesse jogo. Mas, assim, eu acho que essas 3 etapas, elas têm que ser absolutamente bem desenhadas, né? E é preciso ter algum tipo de authority, de autoridade, que coordene as ações municipais, estaduais e federais. É impossível fazer isso com guerras políticas, com enfrentamentos políticos, se nós não nos desarmarmos, nós não vamos conseguir resolver nada. E esse ano eleitoral tem prejudicado todo esse momento. Os municípios têm conversado, secretário Davi, o senhor tem falado com seus pares
aqui da região metropolitana a respeito dessas questões? O prefeito já falou, imagino que sim. Sim. Primeiro que tu fizeste uma provocação antes que eu não quero deixar de dar minha opinião. Vai haver um outro sinistro climático antes que haja? Vai. Certamente provavelmente vai. Mais de um, inclusive. Pelo que a gente conhece da morosidade em fazer projetos e implantá-los. Os municípios conversam, o prefeito Zafalon participa da Grampal, participa da FAMURS, esteve em reunião semana passada com o governador Eduardo Leite, os ministros Pimenta e Valdez, e mais o chefe da Casa Civil, e prefeitos de Eldorado, Canoas, Porto Alegre, Guaíba. O fato é, André, Gravataí foi muito, muito pouco afetado se nós fizermos a comparação. Diante do cenário, então, a gente até tem tido uma postura solidária e discreta no trato das coisas para não parecer que a nossa demanda se iguala à do prefeito Melo, por exemplo, em Porto Alegre, que tem que lidar com, 500 mil pessoas afetadas. É um número muito superlativo. Mas tem que se preparar sempre, né? O alerta do que ocorreu no vizinho nos serve para que um dia pode ser conosco. Em junho do ano passado, por exemplo, nós tivemos, tu falaste há pouco dos eventos climáticos, em junho do ano passado, por exemplo, nós tivemos uma cheia e um atingimento de casas muito mais grave do que agora. O que a gente fez de junho de 23 até maio de 24? Investimos 13 milhões de reais em desassoreamento dos arroios que cortam a cidade, limpeza dos arroios. E isso foi decisivo para que a gente não tivesse impactado na mesma grandeza que os demais. Mas ninguém viu. Não, ninguém viu. Mas nós a gente sabe do que a gente entende hoje por que a gente não vive esse drama com essa intensidade que os demais. Gravataí, por exemplo, hoje está chegando ao fim de um seu plano de drenagem urbana. Não me consta que outros municípios do estado tenham um plano de drenagem, feito pelo mesmo expert que Porto Alegre agora contrata aqui para o professor Tucci, para também olhar... O professor Tucci aponta alguns valores extraordinários para a necessidade da drenagem em Porto Alegre. Então, quando o prefeito Zafalon fala que Gravataí precisa investir 300 milhões, 400 milhões de reais para fazer esse projeto de resiliência, todo mundo acha esse número absurdo, e e aí eu digo assim, se esse é o meu número e eu tenho que investi-lo em 10 anos, vamos dizer assim, para não me iludir de que ele é factível em menos tempo, e já que ele não foi feito nos últimos 100, 10 anos está um bom número, eu tenho lá minhas limitações na resolução do Senado, lá quando eu vou acessar crédito, eu não posso me endividar em mais de 120% da minha receita, corrente líquida, eu não posso pegar mais do que 16%. Apesar da necessidade, tu vai ter teus limites. Então, é necessário, isso que o professor Noronha colocou agora, é necessário que essa autoridade, ela organize recurso federal, recurso estadual e municipal, numa experiência inédita de sinergia entre os entes. Nós estamos falando sobre portas a bater, né, na busca de recursos. Nós vamos nos conectar agora com o diretor-presidente do Badesul, Desenvolvimento e Agência de Fomento aqui do Rio Grande do Sul, o ex-secretário estadual de Planejamento, Cláudio Gastal, que está conosco. Secretário Gastal, seja bem-vindo a esse debate, uma boa noite. Nós estamos falando sobre que portas os municípios podem bater para buscar recursos para projetos que agora, talvez mais do que nunca, depois desse processo de enchente, sejam necessários para a transformação da vida urbana, né? Porta do Badesul está aberta, presidente? Olá, André. Olá, Noronha. Grande prazer em revê-lo. Noronha, grande parceiro aí do BRDE, conhece bastante. Bom, o Badesul, sim, tem sido uma porta para os municípios, característica, no chamado, a linha que nós temos Badesul Cidades. Claro que agora tudo com mais intensidade, mas com certeza, e aí é importante, né, algumas coisas que foram colocadas, eu estava ouvindo antes, os parceiros, né? Primeira questão é uma questão de funding, né? Ou seja, da onde veio o recurso. O Badesul, assim como o BRDE, assim como outros, ele acaba sendo um mediador de recursos de terceiros. Então, o que é a nossa grande expectativa para essa calamidade agora, para essa fusão, é efetivamente como é que vai ser a operação dos recursos que estão sendo disponibilizados, seja pelo BNDES, seja pela FINEP. Agora já abriu-se uma linha do Fungetur, que é uma linha emergencial, e essas linhas acabam agora no aguardo das normatizações das especificações. Eu acredito que a grande questão é o sentido de urgência, né? Nossa preocupação hoje é como a resposta urgente para que a gente tenha como disponibilizar.
visto que o que é importante colocar, né, os grandes recursos para enfrentar essa calamidade os recursos do governo federal, né, e também, como foi colocado aí pelo Noronha, os recursos internacionais. Hoje, por exemplo, o Badesul tem uma linha com a Fomplata, tem uma linha com a CAF, e acabou, pela própria discussão dos 3 anos de dívida do Estado, com essa medida provisória que saiu, a questão da renegociação da dívida, ou seja, do standstill da dívida do Estado, abriu a porta para, através do aval soberano, inclusive no caso do Badesul, que não tinha tido, a buscar recursos internacionais como o BID, né? Mas isso tudo, vamos dizer assim, a nossa grande preocupação são os tempos e movimentos, né? Que isso leva muitas vezes da regulação. Os 15 bilhões colocados pelo BNDES, ele foi lançado semana passada e ele, tudo indica, nós vamos ter efetivamente a regulamentação a partir dessa semana, sexta-feira. Uhum. Né? Alô? Agora, presidente Gastal, o Badesul tem um direcionamento, tem uma área na qual esses recursos vão estar disponíveis ou as prefeituras vão ao Badesul e vão buscar recursos em qualquer uma dessas áreas? Hoje o que nós temos? Hoje nós temos uma grande carteira, uma carteira bastante importante de municípios. O que nós abrimos, a primeira coisa para os municípios nessa calamidade foi dar o standstill, ou seja, chamado reescalonamento por 6 meses até 1 ano. Isso, claro, que entra aí, como foi colocado pelo secretário de Gravataí, se eu não me engano. Você tem que combinar com o outro lado, ou seja, a Secretaria do Tesouro Nacional, né, acaba tendo que dar o ok para que nós possamos rolar essa dívida dos municípios, para que eles possam, assim como as empresas têm, já tiveram nas linhas FINEP, BNDES e outras linhas que nós temos, o chamado standstill de 1 ano. Então, nós estamos trabalhando muito para que, primeira coisa, não tenham que pagar, possam rolar, possam ganhar um tempo de fôlego ali. A partir disso, também de abrir as linhas de municípios. Né? O Badesul tem sido procurado já, demandado nesse sentido, depois desse período? Nós temos sido muito demandado para a questão dessa questão do standstill, do reescalonamento pela nossa carteira. Ou seja, porque o prefeito ele quer a primeira coisa, olhar e ver, olha, quero de alguma maneira salvar o meu caixa, né? Ou seja, eu não quero estrangular o meu caixa. Inclusive porque temos aí uma perspectiva, aí pegando pela experiência do Brasil, tem uma perspectiva de queda muito grande da arrecadação do Rio Grande do Sul. Isso vai afetar diretamente os municípios pelo repasse do Estado. Não vamos esquecer que quando a gente fala Porto Alegre e Gravataí, nós estamos falando de uma camada muito pequena de municípios. Aí nós estamos falando aí de menos de 5% dos municípios do Rio Grande do Sul. Quando você pega 95, 90 são ali abaixo de 20 mil habitantes. Sim, município que não tem uma arrecadação significativa própria. Significativa. Então, esse é o grande impacto. Ou seja, a gente não pode ir pela exceção, pode ir pela regra. A grande regra nos 496 municípios eles abaixo de 20 mil habitantes que dependem diretamente das transferências que ocorrem. Então, essa é uma questão, não tem quase arrecadação própria, com raras exceções. Temos municípios pequenos que têm grandes arrecadações e se mantêm, mas a regra, em geral, é essa dificuldade da arrecadação que a queda que nós estamos discutindo com o Tesouro Nacional, a queda da arrecadação vai ser muito brutal nesses próximos meses. O secretário Davi de Gravataí está querendo conversar com o senhor. Presidente, acho que o senhor coloca um tema aqui que o André até me perguntou se a gente tem conversado entre eu e os secretários de Fazenda do Estado. E o senhor coloca uma questão que é nevrálgica para aqueles municípios que não estão em calamidade, em decreto de calamidade pública, porque não tiveram uma avaria de infraestrutura na intensidade que os demais, mas que vão vivenciar uma calamidade financeira pela questão sistêmica. E o nosso drama não é acessar recurso de capital para despesa de capital, mas manter a receita corrente, que é essa que o senhor acaba de falar. Esse é o grande nó, ou seja, aí eu não consigo tirar ainda o chapéu nessa discussão de secretário de Planejamento, Orçamento do Estado. Esse é o grande
é o grande tendão que nós vamos ver nos próximos meses se não tiver alguma medida de reposição de arrecadação, né? A FAMURS estima em 25% de queda do ICMS. Nós já tivemos a queda do ICMS da arrecadação em maio agora, né? O primeiro rebote já veio. Mas a FAMURS estima em 25% de queda de ICMS nos 12 meses. Como eu já corri 4 meses, nós estamos falando de 40% de ICMS de maio a dezembro. Isso é incontornável para... Tem espaço, até o Gastal referiu aí a experiência dele como secretário do Planejamento. Noronha tem uma trajetória longa aí também nesse campo que envolve a política. Tem espaço para que o governo federal possa bancar ou arcar com as perdas de arrecadação que os municípios vão ter. Eu penso muito em Porto Alegre, penso em Canoas, que vão ter que investir mais do que nunca e vão arrecadar menos do que sempre arrecadaram. De certa forma, André, isso aconteceu durante a pandemia. A Covid. Todos esses mecanismos que o Gastal está referindo, standstill e etc., isso, naquela ocasião, esses mecanismos foram, digamos assim, acionados, né? E o governo federal acionou alguns mecanismos bastante. Tanto é que vários municípios e estados, diga-se de passagem, recuperaram situações financeiras digamos, de estabilidade em cima, né? Até porque as projeções digamos, de déficits foram um pouco adiadas e adiantadas em relação ao que realmente aconteceu. Isso tem espaço, isso seguramente. O que vai acontecer, na minha maneira de ver, é que o governo federal, em termos de receita, de dinheiro, está um pouco mais fragilizado. Então, ele tem que também ajeitar as contas dele. Eu acho que essa atitude já, né, de ficar 3 anos sem... Porque, vê bem, a gente precisa entender o que está por trás, né, dessas coisas. Fica 3 anos sem pagar a dívida, isso dá, o Gastal me ajuda aí, acho que uns 300 milhões por mês, né, Gastal? Dá 11 bilhões de novos. 3 anos. Período 3 anos, 36 meses vezes 300, dá mais ou menos alguma coisa com 11 bilhões. E depois perdoar os juros. O que é dá isso? Mais 11 daqui a pouco. Dá mais 11. O que isso é, na verdade? Isso não mexe, em princípio, com o primário desse ano. Entendeu? Que é a obrigação que o governo tem também de manter, o governo federal, algum tipo de equilíbrio, né? Então, assim, eu acho que sim, se pode imaginar ajudas. Essa possibilidade pode vir. Pode vir. A única coisa que eu acho que não vai acontecer é que não vai se imaginar reduções de arrecadação muito superiores ao que realmente será, como aconteceu no passado. Isso aconteceu no passado, o secretário sabe disso, né? Então, assim, vão ter mais... Eu acho que vão ter um pouco mais cuidado para... Estimar. É só isso. Mas eu acho que sim, é preciso que isso aconteça, porque agora o standstill é uma grande solução, porque joga a dívida de barriga. Vamos explicar direitinho o que é o standstill. Gastal, o que é o standstill para a gente deixar? O standstill nada mais é que o reescalonamento, ou seja, você dá um prazo que ele para de pagar, né, durante um período e tu joga isso lá para frente. Tu não joga para frente. Aí é uma grande discussão que tem no caso do problema que se tu joga para frente, tu teria um novo contrato. Sim. E aí tu tem que fazer todo eu reescalono meu pagamento no período que eu tenho, é isso? Dentro das parcelas vencendas que você tem. Entendi. Que você dá, e não é um perdão de dívida. Não, você tem uma dívida, tem um prazo para ela, tem que cumprir no prazo, mas eu fico dispensado de pagar num período, mas para pagar lá na frente reescalonado. É isso? Aí acaba com as complexidades. Eu tive com o prefeito Melo, porque o prefeito Melo tem um financiamento aqui que, na verdade, foi na época feita com recursos, se eu não me engano, da Caixa Econômica Federal, Fundo de Garantia, uma coisa assim. Aí começa a máquina a gente ter dificuldade, porque não está só nas mãos do agente aqui, né? Você depende do ok da Caixa, do ok do Conselho do Fundo de Garantia, do FGTS, ou seja, então, tu começa a ter que equilibrar vários pratinhos para conseguir isso, né? A mesma coisa com as demais prefeituras. A gente tem
mas a gente precisa do aval da STN, precisa que a Secretaria do Tesouro Nacional dê o ok, porque ela é que, de alguma maneira, libera a margem de captação de dívida dos municípios. Então, eu digo assim, aí eu como desburocratização, eu digo assim, aí começa a burocracia nos incomodar no sentido da velocidade da tomada de decisão. Sim, não é uma decisão que é tomada por um agente, nesse caso. Só que enquanto a burocracia demora, os vencimentos vão chegando. Sim, e se tu não paga a garantia que tu deu do FPM ou do ICM, começa a ser compelido, porque o agente público tem que te constranger. Só para não deixar de falar, porque esse é o meu mantra no meio dos secretários da Fazenda, aí, dos colegas de todo o Estado. Quando o ministro Pimenta esteve conosco há 3 semanas atrás, um pouco mais, lá na Prefeitura de Gravataí, nós o recebemos no final de semana, e ele veio acompanhado do ministro Valdez Góes também, a gente fez um pleito para ele de que se reeditasse a Lei Complementar 173, que é a da Covid, que o professor Noronha falou agora. Bom, ela era muito mais abrangente, ela era nacional, mas ela trazia um arcabouço de ações ali que atende o setor público agora imediatamente, sem que necessariamente seja um dinheiro novo. O senhor falou agora aqui do ICMS, vamos calcular melhor do que foi lá atrás, né, André? O setor público viveu um paraíso na época da Covid. Exatamente. Teve pouca despesa, teve receita artificial. Que é o contrário agora. Né? Que é o contrário agora. A despesa é muito grande. A CNM publicou ontem um estudo de que mais de 50% dos municípios do Brasil já estão em crise fiscal. Era 30% há um ano atrás. Claro, nós viemos de uma época de bonança lá da Covid e a realidade voltou a se impor, voltamos a ter problemas. E a crise agora chega com uma necessidade brutal de investimento. Então, é outra realidade. É outra realidade, porque antes você abria, eu atuei muito no gabinete de crise no Estado, você estava aquela coisa, conforme você ia abrindo setores, a economia começava a girar. Isso. Agora não adianta, o cara não tem, nós estamos falando aí de mais de 150 mil CNPJs no Estado impactados, ou seja, isso é brutal. Nós estamos falando de estruturas físicas destruídas dessa vez. Estruturas físicas, né? Capacidade de operar, então você tem um efeito também no desemprego que vai acontecer, na cadeia produtiva, você começa a ter, por exemplo, indústrias em São Paulo tendo dificuldades já, porque a cadeia, por exemplo, metal-mecânica não está conseguindo chegar pela questão da produção. Então, você tem um efeito bola de neve que está acontecendo. Recentemente foi nos outros municípios que não tiveram impacto. Recentemente foi divulgado pelo IBGE o PIB brasileiro do primeiro trimestre, 0,8. que teve um avanço de 0,8, só que esse PIB não impacta ainda a crise da enchente aqui no Rio Grande do Sul, né, que o Gastal bem lembra, nós não estamos falando só da economia que gira aqui no Estado, né, nós estamos falando do impacto dessas cadeias aí, do setor metal mecânico, sobretudo, que ainda sofre com o aeroporto de Caxias agora sobrecarregado. Esse é um outro assunto a importância, André, do que eu falei antes, da questão da diversificação de funding. Né? Quanto mais dependente tu fores de uma fonte, mais difícil será tu promover esse tipo de apoio que o Badesul está dando. Imagino que o BRDE também esteja fazendo, standstill e etc. Porque tu começa a ter que falar com vários senhores, né? E no momento que tu começa a falar com vários senhores, pronto, tá feita a confusão, né? Então, assim, quanto mais independente tu conseguires ser e mais ampla for a tua capacidade de crédito, mais tu vais conseguir atender, né, a tua função de fomento. Bom, deixa eu agradecer a presença do presidente do Badesul, Cláudio Gastal, que está ali conosco. Gastal, obrigado por participar conosco aqui, mesmo que de forma virtual nessa noite aqui. Parabéns pelo programa e parabéns todo pelo teu trabalho na secretaria. Eu acompanhei ali via Tomás, via o pessoal. Parabéns aí, torcida por ti. E o Noronha, um grande abraço aí, que vamos tomar um vinho, Noronha, junto. Com certeza. E comer um bacalhau. Noronha tem bom gosto para os vinhos. Então, uma pena que nós temos que trabalhar muito agora, né, André? E o Noronha, a última vez que vi, nós já comemos um bacalhau e tomamos um vinho ali no mercado público. A grande recuperação do mercado público tem que ser feita, e com certeza. Né? Outro que vai precisar de muito recurso para poder se recuperar também, secretário. Obrigado ao ex-secretário, presidente do Badesul.
Cláudio Gastal. A gente está encaminhando mais ou menos para o encerramento do programa, mas eu queria, secretário Davi, pegar com o senhor um ponto. A gente falou muito de captação de recursos, tenho certeza que o Noronha deve sair daqui hoje assim, não falei nada do que eu queria, porque a gente sempre sai com essa impressão dos programas, mas tratar de um ponto importante que nós não falamos, mas queria aproveitar, que é atração de investimentos. O senhor destacou Gravataí, a questão da GM, e Gravataí talvez seja o nosso grande exemplo de como um investimento bem articulado, ele pode mudar a vida de uma cidade. A GM mudou a trajetória de Gravataí. Mudou. A GM começa a operar em 2000, em 2002 ela começa a devolver valor adicionado de ICM para a cidade. E de 2002 a 13, por exemplo, Gravataí cresce a taxas chinesas. 13%, 14% de crescimento anual numa época de inflação controlada. Então, um crescimento real bastante significativo. E aí, quando eu digo que em 13, quando eu estou na prefeitura desde 2012, eu estou na fazenda desde 2015, então tenho 9 anos já de fazenda. Quando tu observa que a receita corrente líquida da cidade em 13 era 600 milhões, hoje é 1 bilhão, quase dobrou nesse período, e o Brasil passou por um crash, né? Uma quebra aí em 16, aí, né? Um problema econômico grave, né? Então, Gravataí tem essa dinâmica e ela se deve não somente, mas majoritariamente à GM. Gravataí hoje é dependente da GM? É dependente. Mas eu sempre digo, e o prefeito tem essa frase muito feliz, é dependente como a gente é da vitamina, não de droga. Dependente de uma coisa positiva, de uma coisa que... E os parceiros da GM vão, mas ela fica ali, né? Os parceiros da GM, como ela tem essa planta organizada em torno de sistemistas, ou ela nucleia sistemistas, ela amplia parceiros e troca parceiros, mas ela não diminuiu até hoje, né? Eu me lembro no processo de captação da General Motors, porque o Estado investiu para trazer a GM, né? Se criticava o investimento do Estado. Né? E hoje a gente vê o resultado, o reflexo desse processo. Sem dúvida. Eu tenho que contar uma historinha. Eu estava no governo do Brito, nessa ocasião, eu era o subsecretário de Planejamento. O governador Antônio Brito, que foi quem fez a atração do investimento. Quem fez a atração da GM, depois da Fora, etc. E a primeira tentativa de atração do governo naquela época foi aquela que foi para o Paraná, a Renault, né, que foi para o Paraná. E ali tinha uma série de teses, como é que se atrai uma empresa desse tamanho, etc., uma montadora, e aí oferece o Fundopay, oferece não sei o quê, e a única coisa que eles queriam era dinheiro, entendeu? E aí, no caso da Renault, nós perdemos a competição para a Renault, o Estado do Rio Grande do Sul perdeu para o Paraná, a Renault foi para lá, acho que foi Renault, né? Acho que foi São José dos Pinhais. E logo depois chegou a oportunidade da Gravataí e o Brito assim, agora nós não vamos perder não, agora vamos botar dinheiro, que é o que precisa colocar. E aí, claro, logo depois, até já, quando eu entrei no BRDE, a BMW foi para Santa Catarina por um empréstimo que o governo de Santa Catarina fez a BMW através do BRDE, capitalizando o BRDE e colocando recursos lá na BMW, que foi uma jogada fantástica, uma ideia muito boa. Então, assim, essas coisas terminam acontecendo com a gente menos se imagina. E é só o distanciamento temporal que nos dá a dimensão desse processo, porque eu lembro muito daquele debate naquele momento. Eu lembro muito do debate do momento e era, acho que é 158 milhões o valor, que não me lembro, lá em 98 se falava, que era o investimento do Estado, como se fosse um terror o Estado fazer isso. E a gente vê o que mudou a Gravataí nesse processo. Não, e o que recuperou de ICM, e o próprio Estado. O que recuperou de ICM, não é só isso. Claro. Né? Porque é um negócio. Aí vem o que o secretário falava, né? A gente trabalha no plano plurianual, a gente pensa os 4 anos, né? Agora falta a gente pensar uma geração toda agora, que vive hoje num outro estado. Né, vê, André, a importância de fazer investimentos, né, que tenham produtividade e eficiência futura. Pode olhar isso, eu não vou eu aqui ficar... Mas olhem em que momento o Estado do Rio Grande do Sul começou a cair e a perder os seus indicadores sociais. Prestem atenção. Quando foi? Né? Em que momentos da história do Estado os indicadores sociais começaram a piorar
né? E, pior, a questão de, digamos, de endividamento se torna incontrolável. Há 35 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com captação de recursos, 35 anos atrás, acho que 40 já, 40. Quando eu comecei a trabalhar com captação de recursos, a dívida fundada paranaense era maior que a do Rio Grande do Sul. Imagina. Olha só. Mas o Paraná só tomava dívida para fazer investimento. Olhem hoje o Paraná e olhem o Paraná no dia de hoje. Bom, Noronha, muito obrigado pela tua presença aqui no Mundo Cidade. Secretário Davi, obrigado. Sucesso para Gravataí. Obrigado. Teremos. Espero. Não, Gravataí tem um bom caminho aí. Quem dera todos os municípios tivessem essa estratégia e possibilidade de crescimento. Obrigado pela presença de vocês. O Mundo Cidade de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode enviar sua sugestão ou comentário pelo nosso WhatsApp, que é o 51 995 882 374. Uma boa noite para você.